Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre os sais minerais. Bora para a nossa aula? Os sais minerais são substâncias inorgânicas essenciais para o funcionamento adequado do nosso organismo. Eles estão presentes dissolvidos nos líquidos corporais, como componentes de enzimas, hormônios, componentes estruturais de alguns órgãos, tais como ossos e a dentina dos dentes. Os principais sais minerais que nós vamos estudar são o iodo, o ferro, o cálcio, o sódio, o potássio. Esses vão ser os principais que nós vamos estar trabalhando. Eles são essenciais para que a gente possa entender o funcionamento celular e, posteriormente, a fisiologia humana. O primeiro que nós vamos estar trabalhando é o iodo. Encontrado naturalmente na água do mar, na maresia e também em alguns frutos do mar, como peixes, camarões, crustáceos, etc., está relacionado diretamente ao nosso metabolismo, uma vez que ele faz parte da composição dos dois principais hormônios que controlam o nosso metabolismo, que é a tiroxina e a triiodotironina. Pessoas acima dos 14 anos devem consumir em média 150 microgramas de iodo diariamente. Tá? Até a década de 70, década de 60, o Brasil passou por um sério problema na população que estava adentrando a região continental. Porque, como o iodo é naturalmente encontrado à beira-mar, as pessoas já consumiam iodo à medida que consumiam peixes ou simplesmente iam até a praia. Então aquelas pessoas que iam para regiões mais setentrionais do país, mais ao centro, tinham um problema por falta de iodo e poderiam desenvolver doenças, que nós vamos falar agora. Tá? Para isso, o governo, em 1974, estipulou uma lei que determina que todo sal de cozinha deva ser iodado. E isso resolve basicamente boa parte do problema relacionado à falta de iodo. Bom, o iodo, como eu já falei anteriormente, ele é responsável por produzir dois hormônios, o hormônio T3 e o hormônio T4. O T3 é a triiodotironina e o T4 é a tiroxina ou tetraiodotiroxina. Ambos são produzidos pela tireoide, uma glândula que fica localizada nessa região do pescoço aqui assim, sendo que a estrutura essencial para a produção desses hormônios é o iodo. A falta do iodo pode provocar uma doença conhecida como hipotiroidismo ou simplesmente de bócio. O hipotiroidismo ele provoca a queda da produção do hormônio e, consequentemente, uma diminuição do metabolismo. Essa diminuição do metabolismo acaba gerando inúmeros sintomas, tá? Como ganho de peso, sonolência, queda de cabelo, fraqueza, arritmia cardíaca, infertilidade e o aparecimento do bócio, que é o inchaço dessa região, pois acontece o inchaço da tireoide, tá? Promovendo o crescimento da região, como nós podemos observar na imagem abaixo. O excesso de iodo pode provocar também uma outra doença. Enquanto que a falta provoca o hipotiroidismo, o excesso pode provocar o chamado hipertiroidismo, que seria uma aceleração do processo de produção. Logo, você teria um aumento do hormônio e um aumento do metabolismo. O hipertiroidismo ele é muito mais comum a um problema na glândula do que ao excesso de iodo, mas pode vir a acontecer sim. Os principais sintomas do hipertiroidismo são a perda de peso, ao contrário do hipotiroidismo que você tem ganho de peso, o hipertiroidismo, como ele acelera o metabolismo, a pessoa tem perda de peso, fica muito magra, insônia, hiperatividade, a arritmia cardíaca também pode vir a acontecer, ansiedade, alguns casos pode acontecer o aparecimento do bócio, como no caso do hipotiroidismo, e por último, como principal característica marcante é a xeroftalmia. O que é a xeroftalmia? São os olhos esbugalhados, a pessoa fica com o olho esbugalhado, tá? Com olhos meio até protuberantes, meio que para fora do globo ocular. Essa é a xeroftalmia causada pelo hipertiroidismo.
O próximo sal mineral que nós vamos trabalhar é o ferro. Ele desempenha um papel crucial no transporte de oxigênio para as células, uma vez que ele faz parte da molécula responsável, gente, pelo transporte dos gases, que é a molécula de hemoglobina, que é encontrada nos eritrócitos, a mesma coisa que hemácias ou glóbulos vermelhos. Tá? Então aqui nós temos uma estrutura da molécula de hemoglobina, que é a responsável pelo transporte, e aqui nós temos o chamado grupo M, que é a unidade formadora da hemoglobina, e ela é constituída pelo íon ferro. O transporte de gases, ou simplesmente hematose, ele se dá uma vez que o oxigênio ele precisa se ligar à molécula de hemoglobina, olha lá, o oxigênio se liga à molécula de hemoglobina e se transforma em chamada oxihemoglobina. Essa hemoglobina, ou oxihemoglobina, é levada até os tecidos, aonde ela se desprende do oxigênio, voltando a ser somente hemoglobina, e ela libera o oxigênio. Aqui, gente, a hemoglobina ela vai se ligar a um outro gás, que é o CO2. Quando ela liga ao CO2, ela se torna a chamada carbohemoglobina. Essa carbohemoglobina vai até o pulmão, dá licença, ela volta aqui, ela vai até o pulmão, onde ela libera o CO2 nos alvéolos. Esse é o processo de hematose completa. Então, oxihemoglobina e a carbohemoglobina ligando aqui, olha. Então, nos tecidos libera o CO2, liga na hemoglobina, vira carbohemoglobina. Então, oxigênio ligado à hemoglobina, oxihemoglobina. Oxigênio ligado a, CO2 ligado à hemoglobina, carbohemoglobina. Nós temos ainda um problema, que é a chamada carboxihemoglobina. O que é a carboxihemoglobina? Quando nós temos a queima de combustíveis, qualquer combustível, madeira, papelão, papel, gasolina, diesel, qualquer combustível, e essa queima ela se dá de forma incompleta, o que é de forma incompleta? Com pouca quantidade de oxigênio, ela acaba liberando um gás chamado de monóxido de carbono, que é extremamente tóxico. Por que ele é extremamente tóxico? Porque ele, ao ligar, quando a gente sente respirar esse monóxido de carbono, se a gente respira esse monóxido de carbono, ele entra no nosso pulmão, cai na corrente sanguínea, ele vai se ligar à hemoglobina e ele forma uma substância extremamente forte, chamada de carboxihemoglobina, e ela inviabiliza a hemoglobina. Inviabilizando a hemoglobina, ela não permite que ocorra a troca gasosa, porque ela se liga na hemoglobina de forma permanente. Que isso, professor? De forma permanente? De forma permanente. Então está tendo um incêndio, a pessoa está respirando a fumaça, o problema não é o CO2, o problema é o nosso monóxido de carbono. Porque a pessoa vai estar lá, às vezes consegue sair do incêndio e depois morre horas depois. Por quê? Porque o corpo dela está saturado de carboxihemoglobina e não tem como haver troca gasosa. A pessoa acaba indo a óbito por falta de oxigênio. O ferro, ele é indispensável, né? Como a gente acabou de mostrar. Ele é responsável, além disso, por ativar enzimas que atuam na respiração celular, que a gente vai ver mais para frente. O nome dessa enzima é o citocromo C. O ferro é encontrado em alimentos músculo, né, que a gente chama popularmente de músculo bovino, tem uma quantidade de ferro alta. Outro local que tem a quantidade de ferro alta, fígado bovino, gema de ovo, beterraba, brócolis, feijão, entre outros alimentos, você vai encontrar o ferro. O próximo sal mineral é o cálcio, responsável pela formação dos ossos, contração muscular, coagulação sanguínea, cicatrização e também pela formação dos dentes. Lembrando que o dente é uma estrutura muito parecida com a estrutura óssea. O cálcio ele é essencial para a formação da matriz óssea, é ele que vai propiciar o enrijecimento da estrutura. O osso normal, se você observar, ele tem uma porosidade muito pequena, enquanto que um osso com falta de cálcio, ele vai propiciar uma porosidade maior, deixando o osso mais poroso, mais sensível à quebra. Vamos observar esse videozinho aqui
mostrando o mecanismo de contração muscular. Deixa eu me colocar para cá. Quando a gente observa isso daqui, você pode observar o que? A fibra muscular, tá? As células musculares, cada célula muscular formada por inúmeras fibras, e a gente vai destacar uma única fibra aqui, tá? Ao destacar essa fibra ela é constituída de duas estruturas básicas, que são os filamentos de actina e os filamentos de miosina. Para que ocorra o processo de contração, você precisa dos íons cálcio e você também vai precisar de quê? De energia, que vem na forma de quê? Na forma do ATP. Então, os íons cálcio ligando na actina mais o ATP vai propiciar a contração muscular. A contração de todos os nossos músculos, ela se dá pela contração individual de cada uma das fibras, que ao se somar toda a estrutura, o músculo todo contrai. No mecanismo, o cálcio é essencial para permitir a ligação entre a actina e a miosina, que é a fibra de cima. Quando o relaxamento vem, é quando o ATP se desliga da estrutura, olha lá, o ATP liga, solta a estrutura, o cálcio sai. O cálcio precisa sair para que o relaxamento venha a ocorrer. Então, sem o cálcio, você não tem nem a contração, nem o relaxamento. Então, é importantíssimo a presença do cálcio na contração muscular. Além disso, o cálcio é fundamental na coagulação sanguínea. Por quê? É ele o responsável pela ajuda e polimerização do coágulo, para a formação do coágulo. Como que ocorre este processo? Ele vai ocorrer da seguinte forma: a plaqueta, no local do corte, ela é a primeira a chegar. Assim que a plaqueta chega, ativa-se uma enzima chamada de tromboplastina. Essa tromboplastina, juntamente com o cálcio, vão converter o fibrinogênio, que é uma proteína que está presente no sangue, em um polímero que vai fechar o corte, chamado de fibrina. Então, esse mecanismo, ele é essencial. Sem o cálcio, você não tem coagulação sanguínea. Então, presta atenção neste videozinho aqui, para que a gente possa elucidar as informações. Nesse vídeo nós vamos demonstrar o processo de coagulação, ok? Esses são os agentes envolvidos no processo de coagulação. Os eritrócitos, os leucócitos, plaquetas, eosinófilos, todos esses fatores são essenciais para o processo de coagulação. Aqui nós temos os componentes da circulação sanguínea, né? Os fatores essenciais envolvidos na coagulação são o fibrinogênio, uma estrutura proteica essencial. Além do fibrinogênio, nós temos os fatores intrínsecos, que são fatores do processo de coagulação. Os fatores extrínsecos são fatores externos, que na verdade são vitaminas, sais e minerais. E o principal é o fator de via comum, é o cálcio. Ele é fundamental para que haja o processo de coagulação sanguínea. Sem ele, nicas. E as plasminas, que ajudam no processo de remoção do coágulo. Assim que o corte acontece, um vaso sanguíneo é rompido, um sinal é enviado para o local, tá? E nesse local da lesão vascular, a primeira coisa que vai acontecer é a agregação plaquetária, tá? Então nós temos o local lesionado e nesse momento é atraído para este local plaquetas que começam a obstruir o local do vazamento sanguíneo.
Além das plaquetas, o fibrinogênio é atraído para o local por ação plaquetária. As plaquetas fazem esse fibrinogênio se depositar no local, olha lá, e acaba criando uma obstrução, literalmente uma tampa. Nesse momento, os fatores, dentre eles o cálcio, entram em ação, olha lá, e convertem o fibrinogênio numa malha chamada de fibrina, que é um polímero. Esse polímero vai garantir a obstrução do vazamento para que o tecido do vaso sanguíneo se reconstrua. Esse processo de reconstrução ele demora de 24 a 48 horas. Tá? Nesse período, nosso sistema de defesa ele atua ali garantindo a não entrada de micro-organismos. As plasminas removem o coágulo depois desse período e o restante do coágulo que está na corrente sanguínea é degradado pelos macrófagos e eosinófilos pertencentes ao nosso sistema imunológico. E essa parte a gente vai ver mais para frente sobre o sistema imunológico. Aqui a gente está só mostrando a função do macrófago e do eosinófilo na remoção do coágulo. Bom, espero que a coagulação tenha ficado clara. Bom, o outro íon, o outro sal mineral que nós vamos falar é o sódio e o potássio. Eu já vou falar dos dois ao mesmo tempo, tá? O sódio ele pode ser encontrado facilmente no sal de cozinha, enquanto que o potássio pode ser encontrado em inúmeras frutas, ovos, carne. Tá? Qual é a função dos dois? Por que eu coloquei os dois juntos? O sódio e o potássio, geralmente, eles trabalham juntos. Eles auxiliam no transporte de celulares e, principalmente, gente, eles auxiliam na transmissão do estímulo nervoso. Eles são essenciais nesse mecanismo. Quando a gente fala de transporte, esse mecanismo do impulso nervoso, ele se dá pela troca entre o sódio e o potássio na membrana. Esse mecanismo de despolarização que a gente mostra, a gente vai falar isso mais para frente quando a gente estiver trabalhando membrana. Eu só preciso que vocês entendam que o impulso nervoso, que é a transmissão das informações, ela se dá pela troca do sódio que está fora da célula com o potássio que está dentro, e esse mecanismo de troca permite com que o impulso nervoso caminhe ao longo da estrutura do neurônio. Tá? Observe neste vídeo aqui para vocês entenderem melhor o conteúdo. Quando um neurônio recebe um estímulo, ele cria um sinal que se propaga ao longo da superfície por meio da troca entre o sódio e o potássio. O impulso nervoso ele é recebido inicialmente pelos dendritos, interpretado pelo corpo celular e o sinal propagará através do axônio para os próximos neurônios. Muito bom, muito bom. Bom, o que nós tínhamos para falar dos principais sais minerais, professor, só tem esses sais minerais? Não, gente. Existem outros sais minerais que também são importantes, porém em menor quantidade, participando de vias metabólicas menos importantes, né? Participando de vias metabólicas menos importantes, que não levam tanto destaque, pelo menos não no ensino médio. Bom, a nossa aula era essa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem o seu like no vídeo, se inscrevam no canal e eu espero vocês na nossa próxima aula. Um forte abraço, valeu!